Olá, pessoal. Muito obrigado por acessar o canal, assistir este vídeo, onde eu quero compartilhar com vocês algumas das minhas reflexões sobre e durante o luto da minha querida mãezinha. A minha querida mãezinha, ela ficou internada 29 dias na UTI e veio a falecer na enfermaria no último dia, no 30º dia, de falência múltipla dos órgãos. Durante todo este tempo, era obrigatório ter ao menos um acompanhante, então nós revezamos na família. Eu, minha irmã, minha esposa, irmãos e cunhada. E qual seria o objetivo desta reflexão, professor? O objetivo é aliviar um pouco a minha própria dor, compartilhando com vocês e, claro, ajudar aqueles que virá passar pelo mesmo caminho que eu estou trilhando. Infelizmente, a morte ela faz parte da vida. Todos nós iremos mais hoje ou mais amanhã passar por este processo. É um processo natural. Nós sepultarmos os nossos pais, os nossos filhos sepultar a nós mesmos e os filhos dos nossos filhos sepultá-los e assim sucessivamente. Agora, nesta reflexão, eu quero começar com você dizendo o seguinte: por que será que nós precisamos sofrer? Por que eu estou sofrendo tanto com a partida da minha mãezinha e por que tantas pessoas sofrem com a partida dos seus entes queridos? Bom, neste mundo relativo e passageiro, o amor e o sofrimento são inseparáveis. Não se pode ter e viver um sem o outro. Eu coloquei esta imagem aqui para chamar a sua atenção. Veja, se você receber uma cédula, uma nota de R$ 200, você quer recebê-la por completo, tanto a parte superior como a parte inferior. Você não vai querer uma cédula que tem só apenas uma face. Não, essa cédula vai ser falsa. Então, assim é o amor. Quando nós optamos em amar alguém, nós estamos juntos optando também por sofrer. Por que eu sofro com a partida da minha mãezinha? Porque eu a amo. Então, se a pessoa odiar, evidentemente ele não vai sofrer, ele apenas vai se alegrar. Agora, o amor faz parte da nossa vida. No caso dos nossos pais, já é algo intrínseco nosso. E se nós amamos, optamos em amar alguma outra pessoa, então nós, neste processo, estamos também optando em sofrer. Não só sofrer pela partida, mas também se a pessoa está a sofrer com uma enfermidade, está a sofrer com uma depressão, com alguma situação, nós também iremos participar desse sofrimento porque nós a amamos. Então, por que sofremos? Sofremos porque neste mundo relativo e passageiro, o amor e o sofrimento, eles andam juntos, são inseparáveis. Agora veja esta imagem interessante. Olhe, o próprio Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Filho de Deus, ele optou em viver o amor neste mundo e, junto com o amor, também o sofrimento. Veja aqui algumas passagens da Bíblia Sagrada no Evangelho de São João e no Evangelho de São Mateus. Veja só, ele dizendo: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então o Filho de Deus nos amou. Veja só o que ele diz ainda: ó, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Agora, por causa deste amor que ele tem por nós, veja o quanto ele sofreu e padeceu. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e
angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Então, o próprio Filho de Deus, ele sofreu todos aqueles horrores na cruz e antes da cruz, simplesmente porque ele optou em nos amar. O amor e o sofrimento, eles andam inseparado. Agora, este é um ponto importante que também eu quero compartilhar com vocês. Nós precisamos viver o luto. Assim como viver o amor é necessário, o sofrimento e a dor e o luto também o é. Apesar de vivermos em um mundo que não nos permite vivenciar o luto, os cuidados e exigências desta vida faz com que ignoramos esse processo. Não é vergonhoso e nem demérito você sofrer pela perda de alguém que ama. Nós estamos tão assim, presos com os cuidados desta vida, que nós não conseguimos fazer uma reflexão fora dos cuidados desta vida. E quando você é submetido a um processo tão doloroso como este, que é o luto, você para e começa a refletir sobre outros ângulos, sob outra ótica que você não está acostumado, simplesmente por causa da correria e cuidados desta vida. Então, viver este processo é importante. Nós precisamos parar e viver o luto por um ente querido. Veja só esta outra passagem, esta outra situação do Filho de Deus, registrado também no Evangelho de São João. Jesus, pois, quando viu chorar e também chorando, Jesus chorou pela partida do seu amigo Lázaro, irmão das duas mulheres chamadas Marta e Maria. Veja só, Jesus também, quando esteve entre nós, ele viveu esse processo de luto. Ele parou, refletiu, se entristeceu pela partida de um grande amigo que era Lázaro. Ora, isso tudo serve de exemplo para nós, mostrando que sim, nós precisamos viver este processo. Quando nós perdermos algum ente querido, nós precisamos parar e vivenciar este processo que é, sim, o luto. Agora, eu li o testemunho de uma pessoa que ela não vivenciou o luto. Ela perdeu um filho ainda no ventre e seguiu a vida naturalmente, normal, como se nada tivesse acontecido. E depois de 10 anos, ela começou a ter crises depressivas em virtude da perda daquele filho. Então, aquilo que ela não fez naquele momento, aquele processo que ela não viveu, não foi submetido naquele momento, em algum momento da vida lhe sobreveio. E aí então sobreveio de uma maneira tão ruim, tão complicada, que muitas vezes as pessoas têm que recorrer a algumas drogas para poder superar. Então nós precisamos viver cada momento. Assim como viver o amor é necessário, o sofrimento e a dor e o luto também o é. Infelizmente, neste mundo relativo, efêmero e passageiro que nós vivemos. No processo de luto, muitas pessoas recorrem a drogas para passar este momento. E esse processo, ele é sujeito a vários questionamentos. Por quê? Porque o luto, ele não é uma doença, ele é um momento, ele é um processo que nós iremos passar, mas logo nós iremos superar, jamais iremos esquecer o ente querido, jamais nós vamos deixar de amar o ente querido, mas nós iremos superar e prosseguir com a vida. Se você recorre a alguma droga,
talvez você pode ficar dependente desta droga. Vamos novamente recorrer ao exemplo do Mestre, do Filho de Deus, Jesus Cristo. Olha, quando ele estava pregado na cruz, registrado no Evangelho de São Mateus, a palavra diz que ele clamou dizendo que tinha sede. E aí lhe deram uma mistura de vinagre com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Por quê? Aquilo ali iria lhe entorpecer, iria tirar um pouco a sua lucidez. E não, ele precisava e queria viver aquele momento de dor e sofrimento sem nenhuma droga, sem nenhuma falta de lucidez. Então ficamos com o exemplo do Filho de Deus. Agora, evidentemente que algumas pessoas precisam, inclusive por diagnóstico clínico, médico, recorrer a algumas dessas drogas. Não é essa questão que eu estou a colocar. Eu estou a colocar tomar deliberadamente essas drogas antidepressivas por livre e própria escolha. Não, nós precisamos nos fortalecer em todas as situações, em todos os processos. Um outro aspecto também, um outro ponto importante que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: viver é uma particularidade de cada um de nós. Nós somos seres únicos e por isso nossas experiências também são únicas. Cada um de nós irá reagir e viver o luto de forma exclusiva, devido às características peculiares de cada um de nós. O nosso amor, a nossa convivência com a pessoa que partiu, também o foi de maneira particular. Por exemplo, eu e minha mãe, nós nunca ficamos separados, sempre estivemos juntos, toda semana nós compartilhávamos alguma refeição, compartilhávamos vários momentos alegres e também até de discussões, momentos tristes, mas estávamos ali convivendo. Conviver é isto, vai trazer divergência, mas também vai trazer momentos maravilhosos de poder ser lembrado por toda a eternidade. Então, nós não podemos medir, não podemos querer medir o sofrimento de ninguém. Nós não podemos julgar e muito menos sentenciar o sofrimento, o luto de alguém. Você não pode ir num velório, você não pode chegar ao seu irmão, à sua irmã, à sua mãe, ao seu pai ou qualquer pessoa que seja e julgar o seu sofrimento e sentenciar. Não, nós precisamos ser solidários, nós precisamos ser companheiros um dos outros e nos ajudar. Vejamos aqui um outro ponto importante. Eu quero compartilhar com vocês que nós precisamos aprender em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E, professor, será que dá para a gente aprender com a morte? Sim, e muito, 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 muito nós podemos aprender com a morte. Olha, todos devem viver a experiência do luto para ter a oportunidade de ver a vida por outros ângulos. Você deve sempre se perguntar: o que é ou deve ser mais importante nesta vida? E aí eu posso dizer a você que diante da efemeridade da vida, eu interpreto e penso que o mais importante são os nossos relacionamentos. Eu me lembro quando eu era criança, eu implorava para minha mãezinha para ela vir deitar comigo, ficar algum momento comigo. Mas ela, por causa dos cuidados, da correria do dia a dia, infelizmente sempre estava cansada e na maioria das vezes ela não poderia atender este meu pedido. Lembro-me de muitas vezes, meia-noite, tarde da noite, acordar, levantar e abrir a porta porque ela estava chegando da sua jornada de trabalho. Veja, a minha mãezinha perdeu vários momentos de compartilhar comigo que era o seu filho.
Então você não pode também perder momentos de poder estar compartilhando com sua esposa, com seus filhos, com sua mãe, com o seu amigo, com as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta. Os nossos relacionamentos são de extrema importância. E aí eu diria o seguinte, eu interpreto que primeiramente o meu relacionamento com Deus é de extrema importância nesta vida e, em segundo, o meu relacionamento com o próximo. E aí estaria enquadrado naquela palavra que o próprio Filho de Deus nos diz, quando interrogado qual é o principal mandamento. E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o teu próximo, que é o segundo, que é consequência desse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vejamos aqui, olhe, o meu relacionamento com Deus através da fé em Jesus Cristo. Entender que fomos feitos por Deus e para Deus, isto é importante. Nós entendermos que fomos feitos por Deus e para Deus, nos dará melhores condições de vivermos neste mundo de forma mais agradável aos seus olhos, sem espírito de orgulho, soberba e superioridade aos demais. Olha só que coisa interessante. Olha, no final do jogo, o jogo de xadrez, esse jogo que eu gosto muito de jogar com os meus filhos, no jogo de xadrez, no final, o peão, que é a peça que poderia valer o mínimo possível, a dama, que é uma peça que vale muito, e o rei, que é o principal, todos eles vão para onde no final do jogo? Para a mesma caixa. Não faz sentido eu achar que sou melhor que alguém, porque na hora da minha partida, eu e o meu semelhante, nós estaremos reduzidos a um mesmo denominador comum. E veja só, o meu relacionamento com o próximo. As pessoas são mais importantes do que os bens materiais. Isto é importantíssimo nós termos em mente. Eu sempre comento o seguinte com os meus alunos. Naquele acidente terrível que ocorreu em Brumadinho, em Minas Gerais, havia máquinas, havia computadores, havia muitos bens materiais milionários soterrados. Mas todos os esforços estavam focados na procura de maquinário de 10, 20, 30 milhões de computadores com vários dados importantíssimos que não poderia ser perdido? Não, as buscas estavam centradas pura e exclusivamente nas pessoas. Professor, será que eles priorizaram a busca de engenheiros e não funcionários operadores comuns? Não. Se eles assim fizessem, eles poderiam ser processados e um processo muito, muito complicado. As pessoas têm a sua dignidade, o seu valor humano igualmente. Jamais poderia se priorizar um alto executivo da empresa em relação a um funcionário simples, entre aspas, qualquer. Não, todos nós somos iguais, todos nós somos semelhantes, apenas desempenhamos funções diferentes. Então, o meu relacionamento com o próximo deve ser a prioridade neste mundo, não o meu carro, a minha casa, o meu salário, meus bens. Ter a consciência que somos todos irmãos e semelhantes é imprescindível para termos relacionamentos saudáveis e não aqueles relacionamentos tóxicos que a gente tanto vê por aí. Professor, vamos ver o que você ainda tem, professor. O que o senhor ainda tem para compartilhar conosco, professor? Sim, eu tenho algumas outras reflexões. Veja só, olha, aprendendo a viver com a morte. A doença é uma escola divina.
tanto para o paciente como para os familiares ou todos aqueles que estão próximos ao doente. Se estivermos sensíveis ao trabalhar de Deus, Ele nos mostrará e ensinará coisas grandes e maravilhosas neste processo. Veja só, o paciente, ele vai se desprendendo deste mundo encantador. Enquanto nós temos saúde, enquanto nós temos vigor, enquanto nós temos força, este mundo ele é encantador, este mundo é maravilhoso, de maneira que nós jamais gostaríamos de abandoná-lo. Mas quando nós somos submetidos a uma enfermidade e que esta enfermidade, como as Escrituras Sagradas diz, para a morte, nós começamos a sofrer, e a gente vê que este mundo já não mais nos agrada. A gente vê que este mundo é pura ilusão. Sim, em um momento nós temos tudo e de repente simplesmente as coisas evaporam. Uma doença muda toda a perspectiva. A dor, o sofrimento, um câncer terminal ou qualquer outra doença em estágio terminal muda toda a perspectiva de vida, tanto do paciente como dos familiares. Veja só, os familiares, diante da enfermidade, eles também vão fazendo as suas próprias reflexões sobre a vida e vão se conformando que a vida, sim, a vida tem um fim. Infelizmente, nós neste mundo não somos eternos. A vida possui um fim e aí nós acabamos aceitando melhor a partida do ente querido. Veja só, no caso da minha mãezinha, claro, eu lembrar dela nos aniversários, nos almoços que a gente fazia, e dando risada e contando muita história, e ela indo comprar, e ela sofrendo para poder pagar as suas dívidas, as suas contas, honrando os seus compromissos, tudo isso é muito lindo na minha memória. Agora, aqueles 30 dias no hospital em que ela estava sofrendo, e a vida se esvairindo do corpinho dela, de maneira que nós já não víamos mais vida, apenas sofrimento, aquilo ali faz com que nós aceitamos melhor a partida dela, porque a gente racionalmente nós observamos que, infelizmente, a vida já não estava mais naquele corpo. Então a gente vai se conformando. Agora, eu quero compartilhar com vocês um aspecto também interessante, que são algumas lições práticas no tratamento das doenças.